Olá, ótimo dia. Eu sou Luana Pimentel e tô aqui mais um dia para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Gente, eu vim trazer aqui uma reflexão sobre a gente muitas vezes não consegue viver o propósito que Deus tem pra gente porque a gente não tá disposto a passar pelo processo de purificação para conseguir acessar o propósito. Então, quanto mais a gente reluta, mas a gente vai ficar longe desse propósito, né? E eu vou usar como base hoje uma palavra que está em Mateus capítulo 13, versículo 31, que é a parábola da mostarda, da semente de mostarda, tá? Jesus contou uma outra parábola ao povo. O reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda plantada num campo e a menor entre todas as sementes, mas se torna maior de todas as plantas e cresce até se transformar em uma árvore em que as aves podem vir e encontrar abrigo. Pessoal, o que acontece? Quando a gente encontra Jesus, né? Geralmente é por um motivo de dor, por uma angústia, né? Que a gente tem essa necessidade de buscar um algo a mais, um sentido para a vida, né? E se você não veio de um lar cristão, e que onde não só um lar que fazia ritos religiosos, né, como ir à igreja, mas digo assim, um lar que vivia uma vida cristã realmente, né, em princípios e valores e tudo mais. E se você encontrou, assim como eu, Jesus no meio do caminho, quando você encontra ele chega numa casa toda bagunçada, precisando de uma reforma, né? E quando a gente encontra ele, a gente tá cansado, e ele vem, né? E ele realmente tá disposto a te transformar. Mas o que ele vai fazer primeiro? Tem como ele deixar a casa super linda, reluzente, para ela ser abrigo para muitas pessoas, se essa casa não passar por uma reforma, por uma faxina, por uma limpeza? Não tem como. Então, às vezes a gente cria uma expectativa que vai encontrar Jesus e que vai ficar tudo bem e que aí vai ficar tudo certo. E aí, quando não é assim, a gente fica um pouco frustrado, né? Porque Jesus chegou com aquela casa cheia de crenças erradas, cheia de princípios errados, cheia de comportamentos errados, e ele vai precisar fazer uma obra. Só que essa obra, quando você já viu casa em reforma, faz muito barulho. Parece que aí que tá bagunçando tudo mesmo. Nossa, que aí quebra, tira as coisas do lugar e pinta aquela bagunça de obra. E aí, quando Jesus entra na nossa vida, começa a acontecer isso. Ele começa a quebrar o orgulho, começa a te tornar mais humilde, começa a reprogramar suas crenças que você carregou a vida inteira. Você fala, Deus, então não era assim. Deus, como assim? Então esse é o caminho certo. Então a palavra vai te transformando e quebra daqui, quebra dali, aquela barulheira de reforma, que é um dia de cada vez. E essa reforma, às vezes, ela pode demorar meses, ela pode demorar anos. E se você não sentar com Deus todo dia pra ele explicar o que ele tá fazendo, você vai falar, meu Deus, eu tô aqui no meio de uma bagunça, eu encontrei Jesus, mas nossa, tô no meio de uma reforma mesmo. E o relacionamento com Jesus, ele vai te assentando, ele vai te alinhando, ele vai falando, filho, eu vou quebrar agora essa parede porque tá cheio de infiltração. Se a gente não arrumar agora, depois vai ter vazamentos. Então vamos ter que quebrar essa parede, vamos ter que encontrar esse vazamento, vamos ter que trocar os canos para que você consiga sustentar essa casa, esse propósito no futuro, né? Então, Deus, quando a gente encontra Deus no meio do caminho, primeira coisa, ele vai fazer uma reforma geral. Ele vai quebrar o teu orgulho, o teu ego, ele vai te mostrar que você é dependente dele. Então, não é que tem mais guerras, é que você consegue visualizar tudo que tá de errado que você não conseguia ver, né? Daí ele começa a colocar luz, colocar luz. Ó, esse comportamento com teu pai não é certo, esse com teu filho não é certo, esse com teu marido não é certo, esse aqui tal não é certo. Esse comportamento com a tua saúde não é certo, essa vida sua agitada, sem comunhão comigo, não tá certo. Então ele vem denunciando e mostrando o que é certo. E o seu corpo tá ali, né? Ele tava num padrão e agora ele encontrou a Cristo. E, e Deus começa, então, a quebrar tudo, a bagunçar tudo, mas ele é mestre em depois deixar tudo exatamente no lugar certo. Só que, assim como uma reforma ela deixa essa angústia, a gente precisa conversar com ele e falar: Deus, por que você tá quebrando essa parede aqui agora? Por que isso agora, pai? Aí ele vai te mostrar, ele vai te explicar o porquê. Porque assim como a semente de mostarda, que ela começa pequenininha e ela cresce e floresce a ponto de gerar sombra. Ela é uma árvore frondosa, a ponto de gerar sombra
para outras pessoas, que é você frutificar, você trazer esse alívio, ela precisou primeiro se submeter a um processo ali, né? Uma sementinha pequenininha, onde Deus foi regando, onde Deus foi tratando, onde Deus foi cuidando, e assim ela floresceu. Então, gente, pra gente conseguir atravessar essa reforma, a gente precisa ter alinhamento com Deus diário. Porque a palavra de Deus é alimento. Então, ele vai trazendo as respostas, ele vai trazendo pra você os porquês de tudo, um dia de cada vez. Mas ele não explica o plano total. Ele não te mostra exatamente tudo que ele vai fazer, mas ele te mostra a visão da casa pronta. E essa visão, essa palavra, esse propósito é o que vai te guiar ali na caminhada. Então, a gente tenta fugir da reforma, largar a reforma no meio do caminho. Ai, tá muito difícil, é muita dor de cabeça, é isso que é aquilo. Ai, nossa, não dá pra mim. E muitas vezes a gente vai fraquejando na fé. A gente vai fraquejando nos direcionamentos de Deus. Por quê? Porque Deus, ele precisa fazer. E como a gente não tá disposto a deixar ele quebrar tudo, a deixar ele faxinar, a deixar ele ver onde tem os vazamentos, a deixar ele cuidar e confiar que ele é capaz de pegar uma casa velha, uma casa quebrada, cheia de infiltrações e transformar numa linda casa, toda reformada, onde vai ser abrigo para muitas pessoas. Então, os desafios, eles são testes, né, que a gente vai vivenciando. Eu digo assim, tem os desafios do mundo, quando você tá no mundo, tem muitos problemas, muitos desafios. Quando você vai viver uma vida com Deus, você não vai viver sem desafios. Só que você tá vivendo dentro da verdade. Então a verdade ali, ela vai te guiando. Você vai alcançando a paz em meio às tribulações. A reforma, ela faz muito barulho. Como eu encontro paz no meio da reforma? Só ele vai conseguir te conceder isso, né? Através da palavra, através de um relacionamento com Deus. E a partir do momento que a gente então se submete ao processo, a gente consegue crescer, criar raízes profundas em Deus para que a gente consiga realmente chegar, né, ao propósito que Deus nos propôs. E para mim foi assim. Então, meu encontro com Deus, ele vai trazer muito confronto, muita bagunçou toda a casa. A princípio parece que tá dando tudo errado, mas depois a gente vê que foi a melhor coisa que a gente deixou de fazer. Essa reforma linda, quebrar o orgulho, deixar ele tratar a gente, reprogramar nossa mente em meia palavra. Então, o convite que eu tenho para fazer vocês hoje é: você encontrou a Jesus, mas tá com muito barulho. Você tá sentindo muita coisa, parece fora do lugar. Fica tranquilo que ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, apesar da gente não entender. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é essa aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não confie no seu próprio entendimento, mas confie no que ele te falou, nas promessas que ele tem para sua vida. Não dê atenção ao barulho. O único intuito do barulho é tirar o seu foco. E toda vez que a gente cede, a gente perde o nosso foco ali no meio da caminhada, a gente vai se atrasando pelo próprio processo. Assim como o povo do Egito se atrasou para chegar na Terra Prometida e muitos nem chegaram. A maioria, né, na verdade, nem Moisés, né, conseguiu chegar até lá. Então muitas pessoas ficam pelo caminho, muitas pessoas desistem, né? E se a gente não se policiar durante a caminhada, a gente vai ceder a viver uma vida medíocre, a viver uma vida segundo os padrões do mundo e jamais viver o propósito de Deus, porque a gente não se submeteu a essa reforma. Então, a nossa vida, ela é muito preciosa para Deus, para a gente realmente passar por ela sem deixar Deus nos tratar. E tratamento dói, tratamento traz desconforto, né? Mas a gente não pode. A vida com Deus é como se fosse um tratamento ali com antibiótico. Então você tem que seguir todo o processo certo para você conseguir ficar curado. E o mundo, ele oferece um tratamento com analgésico. Analgésico, gente, não vai na causa. Ele só tira uma dor momentânea, um alívio momentâneo. Então a gente tem que passar pelo tratamento, às vezes, do antibiótico. E parar de procurar analgésico no mundo. E se submeter à palavra e ao processo que ele tem pra nossa vida. E não achar que ele
Gente, ele é Deus. Ele sabe o que ele tá fazendo. Não, mas aí a gente quer ensinar Deus a ser Deus. Não, mas aí você não tá certo. Isso aqui já tinha que ter prosperado. Meu marido já devia ter mudado. Meu filho já devia estar assim. E Deus primeiro, ele vai trabalhar na gente autorresponsabilidade. Ninguém muda ninguém. A gente só pode mudar a gente mesmo. E a gente só muda a gente quebrando orgulho, quebrando o ego todos os dias. Então não adianta fugir dos processos de Deus, mas confiar e descansar nele, que ele está no controle de tudo. Deixa ele reformar essa casa. Para de atrapalhar a reforma. Para de abandonar a reforma toda vez no meio do caminho. Deixa ele tratar você. Essa é a reflexão que eu trouxe hoje, para que você possa florescer assim como a semente de mostarda. O processo não é fácil, mas permaneça, encontre paz no meio do processo. E você vai encontrar isso através da palavra e de um relacionamento diário com ele. A gente não consegue ter um relacionamento com quem a gente não encontra todo dia, com quem a gente não tem contato. Assim é com Deus. Então ele vai sentar como teu amigo e vai te alinhar em cada passo da reforma. Você não precisa saber a reforma inteira. Só precisa que cada passinho ele vai te trazendo a paz necessária. E aí, o que é um pouquinho de cada vez, de repente, é algo extraordinário, que tá fazendo sombra, que tá abrigando milhares de pessoas também. Você tá transbordando bênçãos ali na vida de outras pessoas também. Gente, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.